Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Olá, estamos começando mais um programa Transformação e é uma alegria poder entrar em sua casa e partilhar com você tantas verdades que há tanto tempo nós temos compartilhado neste programa. E o tema de hoje será motivação. Todos nós precisamos de motivação. E a motivação é algo extremamente fundamental em nossas vidas. E muitas vezes no dia a dia, no casamento, na família, nos negócios, nos projetos particulares, nós somos bombardeados por uma incrível vontade de desistir, por um desejo de jogar tudo para o alto. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca, em meio aos problemas, às dificuldades, às situações adversas da vida, não pensa em abandonar? Todos nós temos dias ruins, dias, de certa forma, negativos, sombrios, em que parece que uma tempestade está se armando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos projetos. E às vezes nós pensamos que é impossível continuar, que é impossível perseverar na proposta. Mas eu quero dizer que nesses momentos, mais do que nunca, a motivação ela é fundamental. E o que é motivação? Motivação são os efeitos ou elementos psicológicos que nos levam a fazer alguma coisa. A própria palavra diz motivo mais ação, ou seja, algo que me motiva, que me anima, que me faz levantar da cama diariamente, ir trabalhar, que me faz após o almoço, que vem aquela vontade de dormir, eu ir para a sala de estudos, estudar, correr atrás, ir trabalhar, chegar à noite da mesma forma. É algo que nos impulsiona, que nos motiva, que nos faz romper, que nos faz crescer. Mas afinal de contas, que fatores são esses? Que fatores que nos motivam? Que fatores que nos levam a romper, a negar até mesmo desejos que muitas vezes trabalham contra nós? Todos nós temos desejos que tentam nos impedir de realizar nossos sonhos. A bem da verdade, nós temos dois lados. De um lado, nós temos nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos, e do outro, nós temos a vontade. E muitas vezes essa vontade trabalha contra os nossos sonhos. É aquela vontade do ócio, do ficar sem fazer nada, a vontade de ficar quieto, a vontade de ficar dormindo, aquela hora que o despertador, o celular toca, 6 horas da manhã, 5h30, 7 horas, e a gente tem que levantar, ir para o trabalho, ir para a escola. A nossa vontade é não levantar. A nossa vontade é ficar arrefecido, parado, calmo, mas nós precisamos trabalhar muito bem esses fatores psicológicos que de fato nos conduzem a ir além, a avançarmos, a progredirmos. E na realidade, esses fatores psicológicos, eles podem ser conscientes e inconscientes, ou seja, não há uma ordem específica, mas o que sabemos que sempre existem motivos dentro de nós que nos faz romper ou ficarmos paralisados. Eu lhe pergunto neste dia, o que tem te motivado? Quando você olha para o seu trabalho e vê só peso, vê só cansaço, vê só desgaste, quando você olha para o seu campo acadêmico, a escola, a faculdade, a pós-graduação, o estudo para um concurso, para o Enem no final do ano, o que te motiva? O que nos motiva claramente é o quê? O podermos realizar sonhos, realizar projetos, realizar
planos. Então, por exemplo, o que me motiva como professor dar aula, não apenas no aspecto da profissão, da alegria de poder ensinar meus alunos, mas mais do que isso também, é a alegria de saber que eu receberei um salário, que com aquele salário eu poderei comprar, pagar contas, que eu poderei me vestir bem, que eu poderei comer aquilo que eu gosto, fazer com que a minha estrutura da minha casa se mantenha de pé. E nós temos vários teóricos que falam sobre esses motivos. Para Maslow, existe o quê? Uma hierarquia de necessidades, como, por exemplo, necessidades fisiológicas, a necessidade da fome, da sede, a necessidade do sono, do repouso. Nós temos necessidades também de estima. Todos nós precisamos de ter o que? Uma boa estima, um autorrespeito, a aprovação, a autorrealização. Mas para sermos motivados, nós também precisamos de quê? De fatores que nos mostrem aquilo que de fato queremos para as nossas vidas. Quando nós olhamos para os teóricos, além de Maslow, nós vamos ver Freud também, nós percebemos que antes de todos esses teóricos da psicologia modernos, teve um que já trouxe uma direção fundamental para nós sobre motivação. E como sempre, esse se chama Jesus Cristo. E lá no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, Jesus vira para os seus discípulos. Ali já estava chegando ao final do seu ministério e ele já estava assim preparando-os para a vida sem ele. E ele diz assim para eles: olha, eu estou partindo, vocês ficarão sozinhos e terão muitos problemas. Mas lá no verso 33 ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, motivação, porque eu venci o mundo. Jesus ele está advertindo os seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele está entusiasmando-os com palavras de fé e de coragem. E essas palavras de Jesus, elas são tão vivas, até mesmo para nós hoje em dia. Como nós precisamos ter bom ânimo, como nós precisamos exercer palavras positivas em nossas vidas. Nós temos vivido dias difíceis, dias de reformas no país, dias que nós temos visto os nossos direitos conquistados há tantos anos se esvaindo, indo embora, e nós precisamos de ânimo, nós precisamos de coragem. Às vezes tem faltado aí amor aonde precisava transbordar amor, às vezes tem faltado uma boa comunicação no casamento, na relação com os pais, às vezes aí na profissão as coisas não andam tão bem, talvez na empresa não esteja tão bem, e às vezes nós somos tomados por um sentimento tão negativo, um sentimento que faz com que queiramos abandonar, queiramos largar. Por quê? Porque nós não estamos motivados, nós não estamos animados, porque quando estamos animados, pode vir o problema que for, que a gente consegue vencer. Quando nós estamos animados, vem palavras negativas contra nós, vem pessoas que eu chamo de ladrões de alegria, que sempre tem uma palavra tentando nos arrefecer, tentando nos impedir, tentando falar para nós, para jogarmos tudo para o alto. Mas mais do que nunca, nós precisamos de uma boa motivação para vencermos esses dias maus. E no próximo bloco, nós falaremos então o que Jesus quis dizer neste versículo. Não saia daí, continue conosco. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Transformação, hoje falando sobre motivação. Nós lemos um texto bíblico no bloco anterior, quando Jesus está no final do seu ministério e diz para os discípulos que eles deveriam ter bom ânimo, coragem, porque eles passariam por tribulações. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está deixando claro para eles
que eles enfrentariam dias difíceis, dias problemáticos. Nós temos visto por aí pessoas que têm falado em nome de Jesus, que com um discurso fantasioso, dizendo que quando nós estamos em Jesus, nós não enfrentamos problema, mas pelo contrário, Jesus em momento algum disse que se nós caminhássemos com Ele, nós não teríamos problema. Jesus, pelo contrário, disse que quem quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo, tomar a cruz. Jesus falou sobre uma porta estreita em relação a uma porta larga. Jesus fala sobre não ter lugar para recostar a sua cabeça. Ou seja, aqueles que caminham com Deus enfrentam dias difíceis também, enfrentam problemas, enfrentam lutas, só que a grande diferença é que nós não estamos sozinhos. Quando estamos em meio a uma tempestade, Ele está conosco no barco da vida. Então, nós não enfrentaremos sozinhos. O salmista no Salmo 23 diz que Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Ou seja, em meio às dificuldades, em meio aos adversários, em meio às lutas da vida, Deus não nos deixa sozinhos. Deus não te deixa sozinho. Deus, Ele te motiva, mas mais do que isso, é necessário que você se automotive, que você crie motivações para dar seguimento à sua vida. Eu quero analisar com você esse versículo para buscarmos motivação, para vencermos os problemas, vencermos as dificuldades, vencermos as lutas que se levantam contra nós, os gigantes que se colocam diante de nós no dia a dia. E a primeira verdade que eu quero destacar neste programa é que Jesus previu nossas aflições. Jesus disse para os discípulos: tereis aflições. Ele estava deixando claro para os discípulos que após a sua partida eles enfrentariam lutas. E todos nós também enfrentamos lutas, enfrentamos problemas na vida profissional. Tem épocas que a empresa não vai tão bem, tem épocas que os negócios não estão bons. Nós estamos vivendo um período assim, um tempo de uma crise financeira que com fé em Deus está no fim. Mas mesmo assim, mais do que nunca, nós precisamos buscar os motivos certos para todos os dias enxugarmos despesas, cortarmos aquilo que é desnecessário, administrarmos com excelência aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós enfrentamos problemas no casamento, na família, com os pais, com os filhos, com o cônjuge, mas nada ou nenhum problema pode falar mais alto que a nossa motivação. Quantas pessoas estão sucumbindo diante das lutas por falta de ânimo? E Jesus está falando aqui: tereis aflições. E quando nós olhamos para os discípulos ao longo do livro de Atos, das cartas, nós percebemos o quanto eles sofreram, o quanto eles foram perseguidos, o quanto eles enfrentaram dias difíceis. E eu tenho certeza que por maior que seja a dificuldade que você está enfrentando, ela não é maior que a daqueles discípulos. Ela não é maior do que o que os discípulos de Jesus enfrentaram. Então nós teremos problemas sim, mas é necessário que nós não olhemos para o problema simplesmente, mas nós busquemos a solução. E nós temos muitas formas de encontrar a solução dos problemas. Uma delas é olhando para o passado. Quantas pessoas não olham para o passado com uma visão de aprendizagem? Nós não podemos olhar para o nosso passado com uma visão de sofrência, de desespero, de angústia, mas todos nós aprendemos. Quantos milionários americanos, europeus, asiáticos, até mesmo brasileiros, já após tantas quebras financeiras, romperam, se estabeleceram novamente? Então não é porque hoje está ruim que assim será sucessivamente. Mas nós precisamos olhar para o passado com um olhar positivo. Mas além disso, nós precisamos também entender que o nosso Deus é um Deus que se faz presente em nossas vidas. Diariamente nós precisamos orar a Ele, precisamos pedir a Ele a instrução, sabedoria, discernimento para lermos, para interpretarmos a vida ao nosso redor, o mundo que se faz ao nosso redor. Mas além de Jesus falar para os discípulos, no mundo tereis aflições, Jesus diz para eles: tende bom ânimo. O que Jesus queria dizer com essa afirmativa? O tem de bom ânimo significa tenham motivação, tenham ânimo.
Não olhem simplesmente para os problemas, não olhem simplesmente para as dificuldades, não fiquem reféns das situações adversas da vida. Ou seja, se Jesus ficasse olhando para o problema, primeiro, ele não teria vindo ao mundo. Segundo, ele não teria morrido na cruz. Jesus, ele tinha um propósito e pelo seu propósito, ele foi até o fim. Eu quero lhe perguntar neste momento, qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto de vida? Eu quero lhe dizer que apesar de todos os problemas, você é o autor da sua vida. Você é aquele que é capaz de promover resultados positivos ou negativos. Ficar olhando para a telha, para o alto, reclamando, murmurando, não vai resolver nada. É necessário que, de fato, nós busquemos alternativas. Talvez você esteja com um gigante diante de você que talvez esteja te impedindo de avançar. Talvez esteja te impedindo de continuar. Então eu quero lhe dizer quais são as armas que você tem em sua mão. Quais são as estratégias que você pode definir. Ou seja, nós precisamos de uma boa teoria, mas também não adianta uma boa teoria se nós não aliarmos com ela uma boa prática. O que nós podemos fazer para aperfeiçoar e melhorar as nossas vidas? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos logo logo. Não saia daí. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta para o último bloco do programa Transformação de hoje, falando sobre motivação. Jesus, ao final do versículo, nós vimos no bloco passado, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aí ele finaliza dizendo: eu venci o mundo. Nesse momento, Jesus estava proclamando que nós também podemos vencer, que a vitória, assim como ele obteve, nós também podemos obtê-la. Então, não importam as circunstâncias, não importam as adversidades que você esteja vivendo, não permita que elas falem mais alto do que a palavra de Deus, uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida, que é: você também pode vencer. Gostaria de contar uma história de forma bem rápida, para você refletir um pouco. Na África, toda manhã, a gazela acorda e ela precisa correr mais rápido que o mais rápido leão, senão ela morrerá. Mas também na África, toda manhã, o leão acorda e ele sabe que ele precisa ultrapassar a velocidade da gazela, mais lenta, ou então ele também morrerá de fome. Não importa se você é leão ou se você é gazela, quando o sol nascer, é melhor você estar correndo. Ou seja, não importam as circunstâncias, não importam os problemas. Vamos correr, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos acreditar. Acreditar no casamento, acreditar na família, acreditar no nosso país, porque assim sendo, nós chegaremos ao fim. Eu quero finalizar o programa de hoje deixando um vídeo com uma linda canção para você refletir sobre, e que Deus lhe abençoe na sua missão e no seu propósito. E até o próximo programa. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.
direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele.
Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br.